Sapiência redescobriu plenamente o seu papel como um lugar de inclusão, conhecimento e compartilhamento de saber, embarcando numa jornada voltada para afirmar a sua identidade como uma universidade pública, laica e generalista. Nos últimos anos, de Roma expressou a sua vocação universal no encontro bem-sucedido entre as formas religiosas propostas pela Igreja, como os Jubileus e Concílio Vaticano II, e expressões laicas. A Universidade Sapiência assumiu uma função essencial como ponte entre as vocações, reunindo e se abrindo para ideias, diálogos e propostas interreligiosas e interculturais. Desde então, a nossa bússola sempre foi a Constituição da República, a sua estrutura laica, capaz de construir uma relação frutífera entre as presenças religiosas e os processos da construção. É importante lembrar disso hoje, poucos dias antes da comemoração do 80º aniversário do nascimento da República. Distinção e colaboração entre fé e razão, Igreja e Estado, crença e reconhecimento, na busca de um bem comum pela ética do conhecimento e do saber fazer. Este vínculo histórico com a cidade e a Igreja de Roma é nutrido por uma forte partilha de ideias, culturas e valores. É precisamente nesta perspectiva que a integração do conhecimento assume o seu pleno significado, tema também evocado pela expressão agostiniana in illo uno unum, escolhida pelo pontífice como lema episcopal. Um compromisso que desenvolvemos ao longo dos anos e que se reflete no ensino, na pesquisa e nas atividades de terceiro e quarto mandato de nossos departamentos e faculdades. Essas atividades se baseiam no reconhecimento dos princípios fundamentais da Constituição italiana, que inspiram o Estatuto da Universidade, segundo o qual a Sapiência opera, garantindo o respeito à dignidade da pessoa humana e o pluralismo de ideias, protegendo a plena liberdade de ideias e expressão das liberdades políticas, sindicais e religiosas. Tudo isso é parte essencial da função social que a Sapiência desempenha. Isto é, contribuir para a construção de uma sociedade aberta, democrática e inclusiva, oferecer aos estudantes o conhecimento livre e crítico, elevar o conhecimento científico e cultural da humanidade e construir com a cidade de Roma e com todas as entidades com as quais colaboramos o profundo significado de um percurso compartilhado. Uma comunidade educativa para o indivíduo e a comunidade que, através daquilo que chamamos de nossa quarta missão, define o horizonte de um compromisso constante e abrangente com a valorização das diferenças e a construção de uma sociedade solidária, inclusiva e humana. Esses valores e princípios inspiradores que nos unem aos da Igreja de Roma, repetidamente e em múltiplas ocasiões lembrados pelo Papa, se expressam diariamente na nossa vida de nossa universidade. Por uma questão de brevidade, limitar-me aqui a mencionar apenas dois elementos representativos. A primeira diz respeito ao próprio significado do conhecimento de uma sociedade cada vez mais complexa e fragmentada. O conhecimento é uma das disciplinas de principais infraestruturas estratégicas da sociedade contemporânea, e as universidades são os locais onde essa infraestrutura é construída, mantida, inovada e transmitida. Ele representa o fundamento da liberdade individual e coletiva, porque é capaz de gerar formas de liberdade ligadas aos conceitos de autonomia e responsabilidade para com o em que vivemos. Nesse sentido, o conhecimento é a pedra angular para a construção de sociedades abertas, democráticas, capazes de incluir em vez de excluir. Diante das oportunidades atuais e das crescentes dificuldades em utilizar as novas tecnologias de maneira eticamente correta, que não gere mais desigualdades, a tarefa das universidades não é apenas produzir conhecimento, mas ensinar a interpretar informações, propondo-se como o centro onde se formam mentes capazes de compreender a complexidade do mundo. Nessa visão, os estudantes ocupam um lugar central. O direito à educação representa um dos princípios fundadores das universidades públicas e remete diretamente às disposições do artigo 34 da nossa Constituição. Para reforçar esse princípio, a nossa universidade intensificou nos últimos anos as suas políticas de apoio aos estudantes mais desfavorecidos, alocando recursos significativos para esse fim. Esse desejo de aliar conhecimento e equidade tornou-se ainda mais relevante em vista das rápidas mudanças dos últimos anos.
a recuperação da pandemia, a invasão russa da Ucrânia, o ressurgimento do conflito no Médio Oriente, o crescimento na Itália e em outras sociedades europeias de fenômenos de intolerância e discriminação, sem mencionar as novas formas de desigualdade geradas pelo acesso desigual e desequilibrado e a algoritmos e novas tecnologias. Estes eventos nos impulsionaram a desenvolver ainda mais nosso papel de responsabilidade social. O conhecimento é sábio se for responsável, respeitoso e honesto, se não se limitar a fornecer respostas, mas tiver a coragem de fazer e ser questionado, e se nunca parar de questionar o significado das suas ações. O segundo elemento que gostaria de recordar brevemente diz respeito ao compromisso que nos une na construção de caminhos de paz e diálogo. Há alguns dias, falando à Pontifícia Academia Eclesiástica, o pontífice lembrou como, na defesa dos direitos humanos, é necessário trilhar o caminho não da oposição, mas da proteção da dignidade da pessoa, do desenvolvimento dos povos e da cooperação internacional, as únicas ferramentas que nos permitem em autênticos caminhos de paz. Obrigado, Santidade, porque as suas palavras nos lembram com força de uma responsabilidade que transcende interesses particulares, filiações ou posições e nos conduz ao valor universal da dignidade humana, do diálogo e da paz. Tudo isso faz parte da nossa missão e é um pilar da nossa identidade. Se é verdade que o conhecimento e a educação são o único caminho para sermos verdadeiramente livres, é igualmente verdade que a liberdade se torna frágil num mundo sem paz. Isso é ainda mais evidente para uma instituição como a nossa, porque a liberdade de pesquisa científica, ensino, colaboração e troca de conhecimento pressupõe contextos em que desacordos e conflitos não se traduzem em violência, mas em confronto. Não há conhecimento sem paz, porque o conhecimento surge do diálogo, da capacidade de compartilhar ideias, testar hipóteses e reconhecer nos outros não um adversário a ser derrotado, mas um interlocutor com quem construir e testar convicções provisórias. As muitas iniciativas para a paz e a cooperação implementadas pela Universidade Sapienza caminham nessa direção. O doutorado nacional em estudos de paz, o acolhimento de docentes e estudantes de países em guerra, ameaçados ou discriminados em diferentes partes do planeta, o acordo com a Universidade de Belém, o concerto realizado na última segunda-feira nesta aula magna que contou com a participação de músicos do Conservatório Magnífica de Jerusalém e da Escola Música Scampia, incluindo o som dos instrumentos do mar, feitos com a madeira de barcos de imigrantes que aportam na costa do Mediterrâneo e se tornaram símbolos de memória, diálogo e esperança. A colaboração com a Diocese de Roma e a Comunidade Santo Egidio para estudantes da Palestina, cujos primeiros 4 jovens que chegaram a Roma na última terça-feira estão aqui hoje conosco. Estas são apenas algumas das iniciativas mais recentes através das quais a nossa universidade optou por promover concretamente uma cultura de diálogo, cooperação e paz. A Universidade Sapienza também se colocou ao serviço de mulheres, crianças e jovens que vivenciaram os horrores da guerra, prestando assistência a menores e famílias da faixa de Gaza na nossa policlínica. Fazemos tudo isso porque temos consciência da responsabilidade específica das universidades, onde o conflito pode e deve ser transformado em diálogo, a diferença torna-se um recurso, a complexidade é compreendida e não trivializada, onde a paz não é apenas invocada, mas praticada através do diálogo entre disciplinas, da cooperação internacional, que não isola nem humilha nenhuma universidade ou investigador. Fazemos tudo isso porque contribuir para a construção de uma sociedade pacífica é o contributo mais importante que a universidade pode oferecer, trabalhando diariamente para consolidar a cultura do diálogo, do respeito contra o ódio e a discriminação.
Agradeço mais uma vez a Vossa Santidade, o Papa Leão XIV, que no exercício do seu munus petrinum agraciou nossa comunidade com a sua visita pastoral. Esta visita fortalece ainda mais o vínculo entre a Universidade Sapienza e a Igreja de Roma e renova uma mensagem compartilhada de diálogo entre culturas, religiões e gerações. Uma mensagem de paz e esperança para o futuro da humanidade. Podemos ter esperança, devemos ter esperança. Este era o discurso da reitora magnífica da Universidade La Sapienza, Dr. Antonella Polimeni. E agora vai seguir o discurso do Santo Padre. Magnifica retrice, autorità politiche e civili, illustri docenti, Magnífico reitor, autoridades políticas e civis, distintos professores, pesquisadores e equipe técnico-administrativa. E, acima de tudo, queridos alunos e alunas, aceitei com grande alegria o convite para conhecer a comunidade universitária da Sapienza, Universidade de Roma. A vossa universidade se destaca como um centro de excelência em diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, pelo seu compromisso com o direito à educação, inclusive para aqueles com recursos financeiros limitados, pessoas com deficiência, prisioneiros e aqueles que fugiram de zonas de guerra. Por exemplo, aprecio muito o fato de a Diocese de Roma e a Sapienza terem assinado um acordo para abrir um corredor humanitário universitário a partir da faixa de Gaza. É, dunque, importante per me, che sono vescovo di Roma. É, portanto, importante para mim, que sou bispo de Roma há pouco mais de um ano, poder encontrar-vos. Com o coração de pastor, gostaria de me dirigir primeiro aos alunos e depois ao corpo docente. As avenidas da cidade universidade, por onde caminhei para chegar aqui, são percorridas diariamente por tantos jovens, repletos de emoções conflitantes. Imagino vocês, por vezes, despreocupados, felizes com a própria juventude, que mesmo num mundo conturbado e marcado por terríveis injustiças, permite que sintam que o futuro ainda está por ser escrito e que ninguém pode roubá-lo de vós. Assim, os estudos que empreendeis, as amizades que construís ao longo destes anos e os encontros com diversos pensadores são uma promessa daquilo que pode nos transformar para melhor, mesmo antes da realidade que nos cerca. Quando o desejo pela verdade se transforma em pesquisa, a nossa ousadia no estudo testemunha a esperança de um novo mundo. Ora, vocês sabem que tenho uma ligação espiritual com Santo Agostinho, que era um jovem inquieto. Ele também cometeu erros graves, mas nada da sua paixão pela beleza e pela sabedoria se perdeu. Antes, a este propósito, fiquei contente por receber um grande número de páginas de muitos de vós, centenas. Obviamente, não é possível respondê-las todas, mas vou guardá-las na memória, na esperança de que todos procurem mais oportunidades para o diálogo. É também por isso que existem capelanias universitárias, onde a fé encontra suas dúvidas. Mas há também um lado triste na sociedade, na ansiedade. Não podemos esconder o fato de que muitos jovens estão a passar por dificuldades. Todos vivenciam momentos difíceis. Alguns, no entanto, podem sentir que eles nunca terminam. Hoje,
Isso depende cada vez mais da chantagem das expectativas e da pressão para ter um bom desempenho. É a mentira generalizada de um sistema distorcido que reduz as pessoas a números, exacerbando a competitividade e nos abandonando em espirais de ansiedade. Esse mal espiritual de muitos jovens nos lembra que não somos a soma do que possuímos, nem uma substância reunida aleatoriamente num cosmos silencioso. Não. Somos, pelo contrário, um desejo, não um algoritmo. É precisamente essa dignidade especial que me leva a compartilhar duas perguntas convosco. Vós, jovens, vocês, jovens, esse mal-estar pergunta: quem sois vós? Ser nós mesmos, na verdade, é o compromisso característico da vida de cada homem e de cada mulher. Quem sois vós? É a pergunta que fazemos uns aos outros. A pergunta que silenciosamente dirigimos a Deus. A pergunta que só nós podemos responder por nós mesmos, mas que nunca podemos responder sozinhos. Por isso mesmo, é fundamental que os nossos anos de universidade sejam um período de grandes encontros. Portanto, a nós, os mais velhos, a insatisfação juvenil pergunta: que tipo de mundo estamos a deixar para trás? Um mundo tristemente distorcido por guerras, pelas palavras da guerra. Trata-se de uma poluição da razão que, a partir do plano geopolítico, permeia todas as relações sociais. A simplificação que cria inimigos deve, portanto, ser corrigida, sobretudo nas universidades, com atenção à complexidade e ao exercício sábio da memória. Em particular, a tragédia do século XX não deve ser esquecida. O grito de basta de guerras, jamais a guerra, dos meus antecessores, tão consonante com a repudiação da guerra consagrada na Constituição italiana, impulsiona-nos a uma aliança espiritual com o senso de justiça que habita o coração dos jovens, com sua vocação de não se confinar a ideologias e fronteiras nacionais. Por exemplo, ao longo do último ano, o crescimento dos gastos militares em todo o mundo, e particularmente na Europa, tem sido enorme. Não chamemos de defesa. Um rearmamento que aumenta as tensões e a insegurança, esgota os investimentos em educação e saúde, mina a confiança na diplomacia e enriquece elites que não se importam com o bem comum. Devemos também monitorar o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial, tanto na esfera militar quanto na civil, para que ela não prive as decisões humanas da responsabilidade e agrave a tragédia dos conflitos. O que está a acontecer na Ucrânia, em Gaza e nos territórios palestinianos, no Líbano e no Irão, ilustra a evolução desumana da relação entre guerra e novas tecnologias numa espiral de aniquilação. Que o estudo, a pesquisa e o investimento sigam na direção oposta. Que sejam um sim radical à vida, sim à vida inocente, sim à vida jovem, sim à vida dos povos que clamam por paz e justiça. Uma segunda frente de compromisso compartilhado diz respeito à ecologia. Como o Papa Francisco nos disse na encíclica Laudato Si,
E citamos: existe um consenso científico muito forte de que estamos a testemunhar um aquecimento preocupante do sistema climático. Ora, mais de uma década se passou desde então. E apesar das boas intenções e de alguns esforços nesse sentido, a situação não parece ter melhorado. Neste contexto, encorajo-vos especialmente, queridos jovens, a não cederem à resignação, mas sim a transformarem a vossa ansiedade em profecia. Os crentes, em particular, sabem que a história não cai irremediavelmente nas mãos da morte, mas é sempre protegida. Acontece o que acontecer, por um Deus que cria a vida do nada, que dá sem tirar, que partilha sem consumir. Hoje, a própria implosão de um paradigma possessivo e consumista abre caminho para uma nova realidade que já desabrocha. Estudar, cultivar e salvaguardar a justiça. Juntamente comigo e com tantos outros irmãos e irmãs, sejam artífices da verdadeira paz. Uma paz desarmante e libertadora, humilde e perseverante, que trabalhe pela harmonia entre os povos e pela proteção da terra. Così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Toda a vossa inteligência e audácia são necessárias para este empenho. Vocês, de facto, podeis ajudar aqueles que vieram antes de vós a restabelecer um horizonte autêntico de significado, para que não nos limitemos a mais um retrato superficial da situação em que nos encontramos. Devemos passar da hermenêutica à ação, tão poucos considerados por uma sociedade com cada vez menos crianças. Vocês testemunham que a humanidade é capaz de um futuro quando constrói com sabedoria. A vossa universidade, que ostenta um novo divino, é um lugar de estudo, experimentação que tem moldado o pensamento crítico ao longo dos séculos. Em particular, vós, professores, podeis cultivar um contato frutífero com as mentes e os corações dos jovens. Esta é uma responsabilidade exigente, sem dúvida, mas também estimulante. É da maior importância acreditar nos vossos alunos. Por isso, perguntem-se frequentemente: confio neles? Ensinar é uma forma de caridade, tal como deve ser o resgate de um migrante no mar, de uma pessoa pobre na rua ou de uma consciência desesperada. Trata-se de amar sempre a vida humana, valorizar o seu potencial, de modo a falar aos corações dos jovens, sem se concentrar apenas no seu conhecimento. Ensinar torna-se então testemunhar valores com a própria vida. É cuidar da realidade, é acolher o que ainda não se compreende, é dizer a verdade. Que sentido faria, de facto, formar um investigador ou um profissional que não cultiva a própria consciência, o seu sentido de justiça e o respeito pelo que não pode e não deve ser dominado? O conhecimento, na verdade, não é útil apenas para alcançar objetivos de carreira, de trabalho, mas também para discernir quem se é. Por meio das aulas, estágios, interação com a cidade, teses e doutorados, todo estudante pode sempre encontrar novas motivações, conciliando estudo e vida, ferramentas e objetivos. Queridos, embora, enquanto eu vos encorajo neste exercício diário, a minha visita visa simbolizar uma nova aliança educacional entre a Igreja em Roma
e a sua prestigiosa universidade, e a vossa prestigiosa universidade, que nasceu e cresceu no seio da Igreja. Asseguro-vos que me lembrarei de vós nas minhas orações e invoco de coração a bênção do Senhor sobre toda a comunidade de Sapiência. Muito obrigado. Terminado o discurso, o Santo Padre, que aperta, cumprimenta e agradece de novo a reitora magnífica da Universidade La Sapienza de Roma, que é a universidade agora estatal, nasceu nos meandros pontifícios e agora é uma universidade estatal, das mais antigas de Roma, que, como dizia, foi fundada em 1303, profundamente ligada à história dos papas na Igreja. Segue agora. Il dono della Sapienza a Papa Leone XIV. La Comunità della Sapienza, Università di Roma, Agora dona al Santo Padre Leone XIV la riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione assoluta di un passo delle Sacre Scritture, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 42. Agora o anúncio Oneste di Kyrie, de um o troféu Tanentes que ente Basileia sua. vai ser Signore, ricordati di me quando uma entrerai prenda nel que vai tuo ser regno. entregue ao Papa, L'iscrizione databile che fra la seconda metà del V tem uma e la metà del inscrição: VI secolo Senhor, è stata rinvenuta recorda nel de complesso mim del Santo quando Sepolcro a estarás no Gerusalemme, teu reino, in un contesto che secondo o richiama l'area della Evangelho. crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono O realizzato dom dal laboratorio realizado Officine Museali, Polo Museale Sapienza foi Cultura, realizado è pela custodito oficina in una cassetta in legno d'ulivo, museal realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. e foi Dal 2022 realizado la à mão Sapienza è pelos impegnata, artesãos su invito da delle Sapienza. comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il Desde progetto si distingue per un approccio 2022, fortemente interdisciplinare e per a l'applicazione Sapiência sistemica está di também metodologie integrate. engajada Esso num rappresenta projeto un modello di cooperazione juntamente de cooperação internazionale fondato su internacional equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni. Il dono di o Papa dom Leone de Papa Leão all'Università à Sapienza. Universidade Sapiência. Il facsimile O riproduce il facsímile manoscritto contenente reproduz la traduzione latina del testo greco, redazione A, della geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., agora é a eseguita da descrição Jacopo Angeli da Scarperia de circa aquilo que é a 1360, explicação daquilo que 1410. é o dom, Cosmografia o è il significado termine scelto dal do traduttore per il dom que titolo, o Papa sulla base dell'uso di altri fez à autori latini per universidade opere e aos dello stesso tipo. estudantes. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, E faz mediatori, uma entrambi noti per le biografia de rispettive botteghe todos specializzate nella artistas que produzione di mappe contribuíram e opere na geografiche. elaboração deste Preziosa l'ornamentazione, progetto. a cominciare dal frontespizio, con le indicazioni del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun Fruto libro è marcato uma da splendide storia iniziali miniate, cornici colorate desta inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. detalhada do significado do presente que agora vai Il ser codice que vai faceva ser parte della depois biblioteca di Federico da atribuído Montefeltro, Luca di ao Urbino, che Papa acquistata da Papa Alessandro VII, ehm, giunse in Biblioteca e Vaticana depois nel também neste caso 1657. o tributo que o Papa deu vai dar à universidade. E agora estamos a ver, está a chegar, portanto, este momento de partilha de dons. Agora aqui. Vamos a ver.
uma pedra esculpida e cuja já foi explicado como essa pedra foi cultivada por uma equipe arqueológica de estudantes, enfim, que colaboram há vários anos nesse sentido, tanto de pesquisa interna, de arqueologia. Isso é o dom que o Papa deu e a reitora mostra em Mundo Visão, o dom do Papa. E agora vai ser também a vez de mostrar agora o outro livro, portanto, que foi explicado com tudo aquilo que é uma história dessa relação entre os papas e essa universidade desde 1303, desde a sua fundação. Como eu dizia, desde a sua fundação em 1303, a Sapiência foi sempre profundamente ligada à história dos papas, a esta colaboração com os papas, que fizeram dela um espelho da sua política de formação cultural e de promoção do saber. Então estão a ver agora os dois, tanto de um livro, ambos, mostrado, portanto, pelo Papa, e a reitora Polimene, reitora magnífica da universidade. Como podem contemplar, a sala da universidade está completamente, a aula magna completamente cheia. E agora é o momento também de o coro da universidade, que agracia o Papa com um canto dos estudantes. Vamos então ouvir um pouco, também nós. Que sacrificaron su valor. Vuelve, 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 vuelve pronto. ¿De dónde fuiste, cóndor? Vuelve ya por tus terrenos, luchando por vos. En el valle parece resonar una cena que quiere recordar. Son, 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 son. Enquanto o coro da universidade oferece este canto, nós vemos o Papa que vai saudando os estudantes que passam para saudar e cumprimentar e antes de sair. Que iniciou essa saudação pelos estudantes que vieram da faixa de Gaza. E aos poucos, um a um grupo deles que foi escolhido para cumprimentar o Papa, passam. E o Santo Padre vai depois. Foi um momento realmente muito significativo, sobretudo, seja as palavras da reitora magnífica
Polimeni, como também o discurso do Papa, foram realmente evocativas, encorajadoras, estimuladoras, para um ambiente no qual tudo aquilo que se quer fazer passa como, por dizer-se d'abord, qu'est-ce que se passe dans la tête et le corps déjà. Portanto, elaborar e questionar tudo aquilo que nos passa na cabeça e no coração. As universidades são esse laboratório crítico de produção desse conhecimento. Tudo depende do conhecimento. Mas, ouvimos agora de novo, mais uma vez, o coro. Com esses aplausos, vemos que o Santo Padre que abandona a aula magna da universidade perante o entusiasmo dos jovens, sempre na companhia da reitora magnífica. E agora o Santo Padre se dirige onde daqui a pouco então vão regressar para o Vaticano, pertence da universidade, com a chegada que devia ser aqui no Vaticano por volta das... Obrigado a todos. Este último saúde, depois desta manhã, quero publicar como um convite a todos. Colaboremos todos juntos, somos todos construtores de paz no mundo. Trabalhemos juntos, estudamos juntos. Somos amigos. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo. Grazie per Tenhais sempre a esperança de construir uma paz no mundo. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Trabalhemos juntos, estudemos juntos e sejais construtores de paz. Cada um tem a sua parte de ser construtor de paz. Obrigado a todos. O Santo Padre pede aos estudantes que colaborem e que sejam realmente construtores de paz nos gestos e, sobretudo, nas palavras de cada um. A partir dos gestos, das maneiras de ser e de falar com as pessoas. Este é o discurso mais breve, da saudação breve, mas a última mensagem que o Papa quis deixar. E a reitora que terminou também o seu discurso dizendo: agradeço mais uma vez a vossa santidade, o Papa Leão XIV, que no exercício do seu munus petrinum agraciou a nossa comunidade com a sua visita pastoral. Essa visita fortalece ainda mais o vínculo entre a Universidade La Sapienza de Roma e a Igreja de Roma e renova uma mensagem compartilhada de diálogo entre culturas, religiões e gerações. Uma mensagem, por conseguinte, de paz e esperança para o futuro da humanidade. Podemos ter esperança e devemos ter esperança, concluiu o seu discurso a reitora. De todos nos despedimos. Até a próxima. Laudetur Jesus Christus.